maioria, 98% das peças estão num estado perfeito. Claro que eu quero chamar-vos a atenção, por exemplo, para esta fotografia do Dr. Guntermoll está a pintar, a dar uns retoques no pé escravo, depois eu mostro-vos lá dentro o pé escravo. Aqui tem a manta, ou a manta. O interior, a estrutura que está no interior do cabrito da Deserta Grande, depois vocês vão ver o resultado final. E aqui, portanto, os taxidermistas, o que é que costumam fazer? Portanto, eles são, digamos, artistas, eles fazem um pequeno estudo da peça, como é que vai ser, em que posição vai estar. Essas peças, ou esses estudos, normalmente são feitos em miniaturas, cá está, à exceção aqui da vaca, porque ela existia cá no museu, no tal museu regional. Todas as outras peças, miniaturas que estão aqui, são de exemplares que ainda estão em exposição aqui no museu. O atum, a boca de panela, o peixe-lua, o lobo marinho, o cabrito, lá está, depois daqui passou para aquela armação e aquela armação depois já veremos o resultado final. A jamanta e todos estes tubarões, o tubarão-martelo, o peixe-rato, etc, etc, etc. Aqui alguns instrumentos que eram usados durante o processo de taxidermia, a fotografia, pronto. Este foi um dos papéis fundamentais do Dr. Guntermoll aqui no museu. O segundo papel que foi muito importante é que, com a reforma, o Sr. Adolfo César de Noronha, quando chega aos 70 anos, reforma-se. E, portanto, era necessário haver um sucessor na direção do museu e então acaba nomeou o Dr. Guntermoll para assumir a direção. Portanto, foi o nosso segundo diretor e, nessa altura, todo o que é trabalho de taxidermia estava mais, digamos assim, mais calmo. E o Dr. Guntermoll disse, não, vou fazer mais alguma coisa aqui, vou contribuir com algo mais aqui nesta instituição, e então começou-se a dedicar à ciência e à investigação. Ele gostava muito da parte da marinha e aliás, especializou-se no estudo de peixes, principalmente peixes de grandes profundidades. Todos estes trabalhos e estudos que ele fez depois foram sendo conhecidos a nível internacional. Ele foi convidado por muitos investigadores, muitas instituições e universidades a nível internacional para participar em projetos, em expedições, em reuniões internacionais. Lá está, aqueles desenhos que estão ali, exceto o que está a cores, foram feitos por ele, a tinta da China. E isto porquê? Porque ele sentia a necessidade, e estamos a falar da década de 40 já, do século passado, estas descobertas que ele fazia com a sua investigação tinham que ser conhecidas a nível internacional. Mas para isso era preciso haver um veículo, um vetor, para que isso chegasse lá fora. Não havia redes sociais como hoje em dia, como não havia internet. E então, o que é que nesta altura vigorava nas instituições científicas como o museu? Haviam revistas científicas. E então foi assim que ele decidiu fundar duas revistas científicas, o boletim do Museu Municipal do Funchal, que era assim o nosso nome nessa altura, e a Bucagiana. No boletim do Museu Municipal do Funchal, saía todos os anos com artigos sobre descobertas a nível da fauna, da flora, da geologia. A Bucagiana já só saía quando aparecia uma espécie nova para a ciência, uma espécie nova para a madeira, portanto não tinha uma periodicidade anual. Saía quando havia um artigo para ser publicado. Okay? Prontos. Nós aqui, neste expositor, vocês estão a ver aqui dois peixes nestes tubos com álcool e vem uma etiqueta avermelhada a dizer holotype. Holotype ou holótipo, isto significa que estes dois exemplares, portanto, foi a partir deste exemplar, deste peixe, que o Dr. Guntermoll retirou todas as medidas que devemos retirar a um peixe para descrever esta espécie pela primeira vez para a ciência, ok?
E os holótipos de uma coleção de história natural equivalem às joias da coroa de um palácio. Okay? São espécimes raros, são únicos, portanto, se acontece alguma desgraça, imaginem, num museu de história natural, quando possível, a primeira coisa a ser evacuada num incêndio são os holótipos, são os tipos, okay? Porque se perderem, perdem-se para sempre. As outras coisas, lá está, com muito trabalho e com muita vontade, conseguem-se recuperar. Os holótipos não, porque são coisas únicas. Está bem? Prontos. O papel então do Sr. Moll como taxidermista, como cientista, como diretor desta casa, portanto, é basicamente o que resume um pouco esta exposição que está aqui nesta primeira sala. Está bem? Prontos. Vamos então começar. Então, começa a nossa viagem pela história natural do arquipélago da Madeira. Vocês estão na presença de um mapa 3D, digamos assim, da Ilha da Madeira. Portanto, como sabem, as ilhas que constituem o arquipélago da Madeira são todas de origem vulcânica, portanto, são ilhas oceânicas, nunca tiveram qualquer ligação, qualquer contacto físico com nenhum continente próximo, portanto são pedaços de terra isolados no meio do oceano, e isto, como já cheguei a dizer-vos na palestra que fiz sobre a flora, isto é um caractere muito importante para perceber o quão especial a flora e a fauna naturais indígenas destas ilhas são, portanto, devido a este isolamento geográfico. Portanto, em termos de idade geológica, se bem se lembram, a Ilha da Madeira, portanto, é a segunda mais nova, portanto, o Porto Santo é mais antigo, com 12 a 14 milhões de anos, e estas ilhas formaram-se a partir de um ponto quente na placa tectónica africana. A Madeira tem entre 5 e 7 milhões de anos e as selvagens têm aproximadamente 29 milhões de anos. E a formação das ilhas selvagens está intimamente ligada à formação do arquipélago das Canárias. Okay? Portanto, aqui na Ilha da Madeira, as rochas que nós temos cá são alcalinas e aquelas que abundam são o basalto, o traquibasalto, e vocês podem ver algumas dessas rochas ali no expositor. Portanto, uma prova que a ilha é de origem vulcânica, vocês podem ver aqui algumas bombas vulcânicas, aqui vocês têm vários tipos aqui de rochas magmáticas, sedimentares, está bem? E naquele expositor vocês têm fossas marinhas do Porto Santo. E ainda bem que vocês já foram à rota da casa, não preciso falar muito sobre a questão dos fósseis. Não temos aqui nenhum só dizer, mas temos na nossa coleção. Estes são todos da Ilha do Porto Santo e, como podem ver, se bem se lembram, lá está o tal disso que o professor José Muniz mostrou lá na rota da cala, e outros seres vivos marinhos que estão conservados nas rochas. No caso do Porto Santo, lá está, não temos aquela referência altitudinal como são 475 metros de altitude, é bastante. Aqui, no caso do Porto Santo, não está, estas jazidas de calcário, onde estão as fossas, não estão assim a altitudes tão grandes. O próprio Porto Santo, neste momento, devido ao processo induzido, está muito mais gasto, está muito mais baixinho. Okay? Mas pronto, a maior parte são muito mais marinhos. Há ali, só chamar a atenção para o vento de tubarão, que está ali. Pois, vocês também estava à espera que vocês trouxessem isso no texto. Olha, à
semelhança de tal como eu vos disse na apresentação, esta rocha, esta ilha recém-formada no meio do oceano, sem qualquer contacto com nenhum continente próximo, portanto, foi recebendo, no caso das plantas, sementes e esporos que foram depois colonizando a ilha, mas não vos falei dos animais, porque não era essa o tema central da palestra, mas também estas ilhas oceânicas recebem animais, as visitas de animais. Ou aqueles animais que voam ativamente, e nesse caso estão os morcegos, as aves e os insetos. Depois tem os animais que nadam, mas de toda a fauna que a gente conhece aqui na ilha, tirando os peixes, como é óbvio. Quando eu digo que nadam, eu refiro-me a animais terrestres. Não estou a ver nenhum que pudesse ter chegado aqui. Os ratos vieram sempre com a ajuda do homem, vieram sempre pelo ar. E os coelhos e tudo o resto. Mas houve um animal que chegou cá de boleia e não foi a bordo das naves, nem dos navios, nem dos dracars. Foi através de jangadas, troncos de árvores que eram lançados nas tempestades e que, devido às correntes marítimas dominantes, vinham cá. Foram as lagartixas, está bem? As lagartixas chegam a uma ilha oceânica através de uma boleia que chamam-se jangadas. Okay? Os caracóis podem ter chegado aqui e muito provavelmente chegaram no interior do estômago das aves marinhas. Bem? Elas pousavam aqui, depois, e os caracóis saem ainda vivinhos, não estão, e é assim que eles colonizam. É uma das maneiras de colonizar uma ilha. E é assim. Foi desta forma que a ilha foi sendo colonizada. Pedrocas, pedrocas, sempre a tocar como os vilhões. Inspirem-se, está bonito. Inspirem-se. O aquário com este grupo vai fazer, não é com as escolas? Não é com as escolas, é um grupo de 4 alunos. Mas daqui do Secfa? Sim, mas como ninguém queria, todos vão reproduzir uma planta para eles poderem. Sim, e vocês são os da ecoescolas. Vocês já têm Meninos, concentrem-se aqui agora. Se calhar vou focar mesmo neste painel. Que é para dar porque a. assim, não vou entrar em pormenores na Laura Silva, porque eu em maio vou falar 1 hora sobre a Laura Silva, portanto não vale a pena estar aqui a falar sobre a Laura Silva. Agora sim, pedi a cada um de vós que já levasse um folheto que ia-me facilitar a vida. Já não tenho que transportar o folheto comigo, os folhetos. Levem um folheto em português ou em inglês, como quiserem, e já serve para depois vocês terem uma ideia do que será falado. Quem é que é amiga? Quem é que é amiga? Um museu de história natural. Vou guardar. Não, obrigada, eu já tenho. E já tenho. Aqui neste painel, facilmente dá para fazer uma pequena revisão da palestra que eu vos falei, que eu vos dei sobre a flora e vegetação da Madeira. E um pouco também da excursão, do conteúdo da excursão, apesar de não termos conseguido fazer a vereda dos São dos Louros, mas foi muito interessante também.
Portanto, vocês aqui neste esquema têm o esquema da Ilha da Madeira, portanto a costa sul aqui deste lado e a costa norte aqui deste. Nesta faixa, lá está, isto aqui é a distribuição altitudinal de algumas espécies de plantas da Madeira, mas como esta exposição teve a ver com a Laurisilva, aqui só estão a figurar plantas que de uma maneira ou de outra estão relacionadas ou ligadas à Laurisilva. Por isso faltam aqui exemplares, imagens, ilustrações de plantas das outras comunidades, nomeadamente o Zambujal madeirense, que é esta faixa aqui que nós visitamos na Ribeira Brava. Aqui o que é que teria que pôr como plantas? A Ribeira Brava. A Figueira do Inferno está aqui, porque é uma planta, uma espécie de transição, mas aqui figuraria a Oliveira Brava, os buchos da rocha, o Maitines e o Camamelos e a Globulária. Depois aqui, esta faixa a seguir, o Marmolano, ok? Onde nós teríamos depois, aliás está aqui, o Marmolano. Depois a Laurisilva do Barbuzano, a Laurisilva do Til, o Urzal de altitude e finalmente depois aquelas plantas que estão acima dos 1650 metros de altitude, aquelas plantas adaptadas à geada, ao frio, ao vento ou, no caso do verão, à forte exposição solar, que são as plantas silvícolas. Está bem? Pronto. Não vou falar mais sobre isto aqui, apenas mostrar-vos que depois no Jardim de São Vicente mostrei-vos o moreiro e disse-vos que na natureza às vezes é muito fácil identificar um moreiro porque nascem estas estruturas nos seus troncos, que é o tal fungo que na Madeira é popularmente chamado madre de louro, ok? Quando vocês estiverem a fazer uma levada, um passeio na Laurisilva e encontrarem um tronco com estas estruturas assim, parecem cornos de veado, portanto é madre de louro, é aquela árvore, é de certeza absoluta um loureiro, está bem? A água é muito importante nesta floresta e para nós também, e a Laurisilva, depois eu irei falar, é importantíssimo na captação da água dos loureiros, está bem? Mas é isto que eu falei. Pedro! Este é o morcego minhoto cinzento. Olha a ratazana! Umas orelhas muito grandes, é para te ouvir melhor. Se fosse uma pessoa, eu não tenho jeito, eu mesmo jeito que a pessoa não para Andorra. Isto é uma ratazana. Três peixinhos que tomar. Esta pessoa de todo mundo. Isto é uma lã. Neste expositor vocês têm várias espécies de mamíferos, mas o único que é indígena são os morcegos. Okay? Até alguns anos atrás julgava-se que existiam 5 espécies diferentes de morcegos na Madeira, mas na verdade existem 3. Pelo menos são as que são conhecidas, não sei se entretanto estes dados estão eu julgo que sim. Portanto, este exemplar que está aqui é o morcego orlhudo cinzento, é um deles. Portanto, o que eles têm todos em comum é o facto de se alimentarem todos de insetos, okay? Eles são noturnos. Os nossos morcegos não hibernam, não têm um comportamento de hibernação durante os meses de inverno. O que acontece é que numa noite de muito mau tempo eles mantêm-se nos seus abrigos, que são grutas, são buracos em troncos de árvores, são casas abandonadas, palheiros, armazéns, e não saem nessas noites de muita tempestade, não saem para caçar. Portanto, eles alimentam-se de moscas, de besouros, de traças,
seja, são muito importantes no controle de pragas silvícolas e também agrícolas, vamos dizer assim também. Este em particular é um animal pequeno, no entanto, ele tem, as suas orelhas têm 3/4 do tamanho do seu corpo. Portanto, é o órgão que mais se evidencia aqui neste exemplar ou nesta espécie. Está bem? Existem várias ameaças à sobrevivência dos morcegos, não só aqui, mas em todo o mundo. Uma delas são todas aquelas crenças e superstições, portanto, estes animais são um dos animais que não são muito bem vistos pela população, porque têm assim, uma conotação bastante negativa, tal como as corujas, por serem talvez noturnos, e as pessoas não gostam muito destes animais. Para além de uma outra ameaça à sua sobrevivência é a utilização de fitofármacos, portanto, para controle de pragas agrícolas. Isso faz com que não haja tanta comida disponível para eles. Estes morcegos, este em particular, portanto, ele tem um voo bastante baixo, o que pode acontecer ser atropelado. Okay? Portanto, tem um voo baixo e os faróis dos automóveis podem encaminhá-los. Essencialmente são estas ameaças à sobrevivência desta espécie. Os outros mamíferos terrestres que estão aqui foram trazidos pelo homem, portanto, à boleia. Aqui temos uma ratazana, mas eu queria falar-vos em particular do morganho, o ratinho mais pequenino que nós temos, o rato doméstico, o morganhito, que nós hoje sabemos que os morganhos chegaram à Madeira muito antes da ilha ser descoberta pelos portugueses. Portanto, fizeram-se datações dos ossos que foram encontrados, fossilizados, que foram encontrados nas Dunas da Piedade, na Ponta de São Lourenço, e percebeu-se que esses ossos, ou os ratinhos, os donos desses ossos, tinham uma data de 1036 depois de Cristo. Portanto, muito antes dos portugueses terem sequer imaginado irem para os descobrimentos. Portanto, era uma altura que o planeta, ou esta área, era, digamos, visitada por vikings. E, portanto, e os estudos de genética dos ratinhos atuais, com os ratos nórdicos, percebe-se que há uma grande afinidade entre os nossos ratinhos, os nossos morganhos e os morganhos que existem na zona da Escandinávia. Okay? Portanto, a introdução destes ratos cá na ilha, dos morganhos, tiveram um impacto bastante negativo porque, mesmo antes do homem ter cá chegado, eles foram responsáveis pela extinção de algumas aves, nomeadamente galinhas d'água, e de uma espécie de coruja. Okay? Porque essas espécies, como não tinham predadores dos seus ovos, nidificavam junto ao solo. E, portanto, chegando os ratinhos tinham ali uma fonte de proteína bastante acessível e, portanto, comiam os ovos das galinhas d'água. Para além disso, o facto de existirem ratos, esses ratos começaram a alimentar as corujas, a população de coruja também aumentou grandemente e ao aumentar a população de corujas também começavam a predar as galinhas e os próprios ratos e por isso todos esses fatores fez com que algumas espécies de aves se extinguissem na Madeira. Pronto, este crânio que temos aqui é de uma baleia, daquela baleia que está ali em cima, da boca de panela, e o esqueleto que está aqui em cima, é o esqueleto verdadeiro de uma boca de panela. Portanto, voltamos ao mar e temos aqui um lobo marinho. Lobo marinho, ou também conhecido como foca monge do Mediterrâneo. Está bem? Esta espécie é uma das espécies mais ameaçadas de extinção de focas do mundo. Okay? Com aproximadamente 600 animais em todo o mundo. Tem uma distribuição em todo o mar Mediterrâneo. Existe ali uma colónia no norte de África, no noroeste da África, na zona do Cabo Branco,
e, como é sabido, existe também uma colónia nas Ilhas Desertas. Okay? Uma pequena colónia nas Ilhas Desertas, aproximadamente 40 animais. Inicialmente, antes do homem ter cá chegado, os lobos marinhos também viviam na Madeira. E quando eles chegaram ali à zona à Baía do Câmara de Lobos, encontraram uma gruta cheia de uns animais que faziam um barulho muito parecido aos lobos, e daí que chamaram aquela zona Câmara de Lobos. Está bem? Nessa altura, ou a partir dessa altura, os lobos marinhos, como não conheciam a ameaça que era o homem, eles não fugiam. Os lobos marinhos foram caçados quase até à sua extinção, porque a pele era usada para fabricar agasalhos e a carne era consumida e a gordura era também usada como combustível para as lamparinas ou para iluminar as habitações. Está bem? Vocês estão na presença de um macho. Portanto, os machos podem atingir podem pesar entre 250 e 300 kg e podem atingir quase 3 metros de comprimento. Para além do seu tamanho, posso afirmar com grande convicção que é um macho, que os machos normalmente têm aquela mancha esbranquiçada na zona ventral junto ao umbigo, enquanto que as fêmeas têm uma mancha quase a cobrir toda a parte ventral do seu corpo, desde o queixo até às barbatanas caudais, está bem? As fêmeas têm um bebê por ano, portanto têm uma foca por ano e os corpos são verdadeiros, como é óbvio, a pele então a forrar aquela armação que nós vimos ali em bruto naquela fotografia. Ora bem, vamos bom, relativamente aqui aos cetáceos, pronto, ainda bem. Portanto, cetáceos, não falo mais, vocês foram ao Museu da Baleia, onde melhor para vocês aprenderem sobre os cetáceos. Portanto, aqui a única coisa para vos dizer é que são moldes em gesso, não são verdadeiros, porque não é fácil de conservar a pele de um cetáceo, de uma baleia, de um golfinho, porque tem uma quantidade, uma camada de gordura muito grande e não é possível mesmo conservar, até porque os pelos dos cetáceos não têm pelos e aí também dificulta muito o processo de conservação. Então optou-se na altura por moldes em gesso. Hoje em dia já não se usa esse tipo de material, com certeza já há materiais mais vanguardistas, mais modernos, de vidro e outros assim, para fazer exemplares que não sejam possíveis conservar através da taxonomia. Mas tem um tamanho real, portanto, é mais ou menos os tamanhos destas baleias, destes golfinhos comum, portanto, que eles atingem, portanto, as dimensões são praticamente iguais. Em baixo, no chão, tem tartarugas marinhas. Portanto, as tartarugas marinhas, elas não se consegue observar tartarugas marinhas durante todo o ano, porque elas fazem rotas de migração todos os anos. Elas aproveitam o rebanho do Golfo e elas já passam cá na Madeira sempre no seu estado juvenil. Porque esta área, esta zona do Atlântico Norte é muito rica em alimento e elas andam por aqui para se alimentar até que atinjam a maturidade sexual, que se possam reproduzir e, no caso das fêmeas, voltam às praias onde nasceram para colocar os ovos. Está bem? No mundo existem 7 espécies diferentes de tartarugas marinhas e na Madeira já foram observadas 5 dessas 7 espécies, inclusive aquela tartaruga de couro, aquela grande, gigante. Não foi há muito tempo, aliás foi 2020 ou 2021, nós estávamos na estação de Biologia Marinha do Funchal quando as obras estavam aqui a decorrer e nós fomos para lá exiliados e tinha lá uma tartaruga de couro do laboratório único que tinha sido encontrada, tinha dado à costa e fui lá por causa destes enormes espetaculares. Mas as mais habituais de serem vistas cá na ilha é a tartaruga comum, que é aquela maior, ou a tartaruga bulba, mas também a tartaruga verde, a tartaruga de Kemp, a tartaruga Ridley também pode ser vista cá. Portanto, as tartarugas são répteis, portanto, como todos os répteis, são animais de sangue frio, necessitam de vir à superfície do mar para
aquecer o organismo, para aquecer o corpo, tem que apanhar sol para manter a sua temperatura constante. Quando são animais que respiram por pulmões, também têm essa necessidade de subir à superfície do mar para respirar. A dieta alimentar varia de espécie para espécie. No caso da tartaruga boba, ela alimenta-se de alforrecas, de medusas. Por isso muitas vezes confundem esses animais com confundem os sacos de plástico a flutuar com as alforrecas. Depois existem outras que alimentam-se de algas, outras alimentam-se só de corais, etc. A dieta alimentar é muito variada. Até 1985, as tartarugas marinhas eram exploradas comercialmente na Madeira, portanto vendiam-se carapaças de tartarugas na praça do mercado. Aliás, estas, se não todas, mas a maior parte destas tartarugas foram compradas no mercado nessa altura, na década de 40. Está no livro de registro como foi, portanto, quando as peças são compradas, quando as peças são oferecidas para alguém, está lá logo à frente o se foi comprado. E a maior parte foram compradas. Como? E a carne comia-se. Aliás, acho que ainda se faz. Esqueci de dizer, mas vocês sabem de certeza. As tartarugas são ovíparas, portanto reproduzem-se por ovos. Se calhar vocês preferiam estar na aula de educação física, como estavam a correr. Eles não eram, todos eram comigo. Todos eram comigo. Então é melhor estar aqui na sala de aula, não é? Sim. Bem, eu no início não me lembrei de vos dizer que tudo o que está em exposição no museu são animais que foram pedidos, apanhados, buscados, caçados no arquipélago da Madeira. Portanto, tudo o que está cá dentro foi encontrado cá na ilha. E portanto, nós temos aqui uma sala cheia de tubarões e às vezes os miúdos perguntam: mas há tubarões na Madeira? Tudo o que está aqui, apanhado aqui, portanto, nós temos realmente tubarões na Madeira. E um trabalho recente, um artigo científico recentemente, realmente identificou 67 espécies diferentes de peixes cartilaginosos, que é o grupo ao qual pertencem os tubarões e as ranas. Está bem? Aqui há várias espécies de tubarões, a maior parte são de profundidade, especialmente os que estão ali nestes expositores, o tubarão-martelo. Estes são mais costeiros, como o tubarão-martelo. Os de profundidade, eles estão cá porque quando os nossos pescadores lançam a linha para apanhar o peixe-espada preto, junto com o peixe-espada preto também vem um ou outro tubarão agarrado ao anzol, porque são atraídos pelo isco. Não, mas não há relatos de ataques de tubarões aqui na Madeira. E portanto, estava a dizer que essas espécies de tubarões de profundidade são, digamos, apanhados por acidente quando vão à pesca do peixe-espada preto. E estava a falar sobre a Vivalda, que ela estava a falar destes tubarões, que estes tubarões não fazem mal. Estes tubarões não fazem mal porque estão mortos, claro, mas este já morreu. Este já morreu no 70. Houve 70 que... Este já mordeu um bastante porque, exatamente, porque havia o hábito, ou há o hábito, agora já não há um vigilante aqui, a entrada do museu era antes da beira e, portanto, tinha sempre uma pessoa aqui vigilante. E então a senhora estava a meter a mão dentro da boca, para tirar a fotografia, e não sei se foi um vigilante que chegou, ou ela achou que retirou rapidamente o braço, e portanto o pulso foi rasgado por um destes.
Ora bem, os peixes cartilhagíneos, só para fazer um pequeno enquadramento das características gerais de um peixe cartilhagíneo. Portanto, como o nome indica, o esqueleto é cartilaginoso, portanto, para vocês perceberem o que é a cartilhagem é só vocês mexerem nas vossas orelhas, que são de cartilhagem. Depois, no caso da posição da boca, as bocas dos tubarões normalmente têm uma posição ventral, estão situadas por baixo. Tem normalmente 5 a 7 pares de fendas branquiais, ali, onde se encontram estas brânquias. Por exemplo, no caso do tubarão prada, o tubarão que eu falei, 9 metros de comprimento, vocês reparem que as fendas branquiais são muito bem desenvolvidas. Porquê? Porque é um animal que é planctívoro e as fendas, ou as brânquias, funcionam como filtros. A água entra pela boca, sai pelas brânquias e as brânquias retêm o alimento, o plâncton, depois ele engole, conseguindo armazenar cerca de 500 kg de comida no seu estômago. Portanto, não é o maior tubarão que já passou por cá, também já foi visto o tubarão-baleia pintado, mas este foi o maior talvez que voou à costa aqui ou na Ribeira Brava e acho que também no último chão. Como é óbvio, é impossível, seria impossível, ou na altura era impossível, conservar um tubarão deste tamanho nas esquinas, era preciso muito formol para conservar um tubarão de água nas esquinas das nossas populações líquidas, então o que foi feito foi está conservado a cabeça. Guardou-se a cabeça, estava conservada numa tina, num tanque grande que está na estação de Luz Marinha e o resto. Continuando, aqui relativamente aos tubarões, pois reparem, na barbatana caudal ela é diferente, portanto, ela é desigual, portanto há um lobo maior que o outro, portanto é também uma característica dos tubarões, destes peixes cartilhagíneos, os outros são diferentes. E também, aqui, os dentes, a questão dos dentes. Os dentes, que são as camas modificadas, eles estão sempre a se renovar ao longo de toda a vida do tubarão. Okay? Portanto, eles não têm necessidade de ir ao dentista para repor os dentes que perdem, porque eles constantemente ao longo de toda a sua vida vão regenerando os seus dentes. Os tubarões não têm bexiga natatória como os peixes ósseos, que vamos ver a seguir. E a bexiga natatória é muito importante para os peixes para manter a sua flutuabilidade. No caso dos tubarões, há algumas espécies que fazem, armazenam bastante óleo no seu fígado e isso ajuda a que eles mantenham a sua flutuabilidade. Para além disso, se repararem nos territórios, os tubarões estão sempre a se mexer, assim em forma de S, que é para evitar que eles afundem na água. Ali atrás temos aquela alojamenta, que é aquela raia, espécie de raia, e por baixo tem um peixe, que é uma rémora, cuja barbatana dorsal está modificada numa ventosa e essa ventosa permite que ela se agarre aos peixes maiores e, portanto, há ali uma relação bastante amigável. Os restos dos animais que saem pelas brânquias, ele alimenta-se desses restos, depois apanha o banho. É lindo. As asinhas. Olha o bicho. Bom, aqui nesta sala temos uma mistura de grupos, temos o grupo dos peixes ósseos e o grupo das aves. Nestes expositores nós temos aves residentes, portanto nós conseguimos observar estas espécies durante todo o ano na ilha da Madeira, no arquipélago da Madeira. O melro preto, vocês conhecem muito bem. Aqui o bisbis, que é a ave mais pequenina da Madeira. O pombo trocaz, que vive na lauricilva, tal como o bisbis e o tintilhão. O bisbis, o pombo trocaz,
e a freira da Madeira, que é uma ave marinha que depois já vou falar, são as 3 espécies de aves endémicas da Madeira, está bem? O tentelhão e a coruja são subespécies endémicas da Ilha da Madeira, ok? E portanto percebe-se ao olhar para a forma do bico das aves e também muitas delas com as patas, qual é a dieta alimentar das aves. Portanto, o bisbis tem um bico curto e afiado, portanto ele é insetívoro, alimenta-se de pequenos insetos. O pombo-trocaz, o conhecido semeador da laurisilva, ele alimenta-se das bagas do loureiro, do til, do vinhático e do bardozano. O tentelhão já tem um bico curto e cônico, portanto ele é granívoro, alimenta-se de sementes, mas também come alguns pequenos insetos. A coruja é a única ave noturna da Madeira, ela alimenta-se de morganhos, ela engole os ratos inteiros, ok? E depois todas aquelas partes do animal que ela não consegue desfazer, ela deita cá para fora numa bola de pelo, ok? Depois, tu achaste piada na polpa. A polpa é muito comum no Porto Santo, mas também já foi vista na Ponta de São Lourenço. Portanto, talvez como a Ponta de São Lourenço quase que se assemelha em termos de ambiente, de habitat ao Porto Santo, portanto, a polpa também já foi vista no Ponta de São Lourenço, mas é mais no Porto Santo, está bem? Depois, aí nos peixes, os peixes temos destacar talvez para estas 4 espécies de peixe de profundidade, o peixe espada preto, o peixe espada branco, o peixe coelho e o peixe cavalo. Portanto, percebe-se perfeitamente pelo facto de serem de profundidade, os olhos grandes, a boca grande com dentes afiados, o corpo alongado, comprimido lateralmente devido à pressão. As cores escuras também muitas vezes têm a ver com isso, está bem? Depois reparem, por exemplo, no peixe voador, nas adaptações de algumas barbatanas e alguns peixes aos seus ambientes, o peixe voador que tem aquela barbatana peitoral mais desenvolvida, portanto ele plana sobre a água, ok? Comparativamente aos peixes cartilagíneos, aqui os peixes ósseos, vejam a posição da boca terminal, é à frente. A brânquia situa-se aqui numa única abertura que é protegida pelo opérculo. A barbatana caudal é igual, portanto os lobos são iguais, ok? Depois, existe nos peixes um dicromismo sexual, no caso do bodião, por exemplo, a fêmea e o macho. No peixe-cão também, temos aqui o peixe-cão, este é o macho e ali está a fêmea, ok? Tem aqui o peixe-balão, o peixe-sapo, que tem esta característica engraçada, que é engolir ar quando se sente ameaçado, e ao engolir o ar aumenta de tamanho, vira ao contrário, porque o ar é mais leve que a água, e ao aumentar de tamanho ele tem uns espinhos nas escamas que ficam projetados, e isso também faz com que os predadores não se atrevam aqui. Deve retirar o ar da própria água. E ele às vezes engole água, mas aí já não vira ao contrário, mas ele também engole ar. O peixe-porco, que é conhecido aqui na Madeira por causa de... Ele é uma das espécies que se come. A pele é muito grossa, é difícil de retirar, mas depois dizem que é muito bom. Depois aqui tem as moreias, não são enguias, estas são as moreias, sim senhores. Mas, vamos às aves outra vez. Então, peixe-lua. O peixe-lua é o maior peixe ósseo que vive no mundo, ok? Se nos cartilagíneos é com certeza o tubarão-baleia, o maior peixe cartilagíneo do mundo, nos peixes ósseos é o peixe-lua. Eles têm estas barbatanas bastante desenvolvidas. Quando a barbatana dorsal está fora d'água, muitas vezes é confundido com tubarões.
Apesar do seu tamanho, ele tem uma boca muito pequenina, ele alimenta-se de plâncton e pequenos peixes. As fêmeas chegam a depositar 300 milhões de ovos. Okay? É um dos peixes com Mas ao longo da sua vida? não, numa vez só. É um peixe com uma grande capacidade de reprodução. Está bem? Vou falar das rapinas só muito rapidamente. Manta francelho para bardos, coelhos, ratos, pombos. É a dieta alimentar aqui das mantas. O francelho já é já vai aos insetos, vai aos gafanhotos, vai aos besouros, vai às lagartixas. E aqui o furabardos alimenta-se de pequenas aves, o mel preto, o tintilhão, alguns pombos. E esta também gosta de algumas aves com valor cinegético, ou seja, a perdiz, a codorniz, a galinhola, portanto também fazem parte da sua dieta alimentar. Aves terrestres é isto, agora vamos ao mar outra vez. Aves marinhas, nós temos aqui, não sei se temos as 11, mas temos aqui, já vamos ver. Gaivota, garajal, cagarra, patagarro, o calcamar, o pintainho, a alma negra e o roque castro. Quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 com a freira da Madeira, 10 com a freira do Bugio. Não era 11, naquela altura, era 11 e pescaria 2 passos. Calcamar, já o doutor Juan disse. Alma negra. Patagarro. Está aqui atrás. Garro. Garajal e gaviota. Mas, sim. Só que eu penso que o que elas vão se focar mais é naquelas aves que têm como característica única, que são as falciformes, são a cagarra, os patagarros, o calcamar, o pintainho, a alma negra, o roque castro, que têm uma característica muito importante, que é só um ovo por ano. São aquelas aves marinhas oceânicas. As aves marinhas, pela sua definição, elas passam a maior parte do ano no mar, só vêm à terra para se reproduzir. No caso deste grupo das oceânicas, das procilariformes, que é um grupo taxonómico, elas têm como característica comum o facto de colocarem um ovo por ano. E, ao contrário da gaivota, que se acontece alguma desgraça àqueles ovos que elas colocam naquele ano, estas não repõem. As gaivotas conseguem substituir aquele ovo, mas estas já não, só no ano seguinte. Está bem? Pronto. É no arquipélago da Madeira onde existe a maior colónia de cagarras do mundo, ok? Até há pouco tempo, são os dados que eu tenho, mas com certeza vocês já tiveram contacto com algum artigo mais recente. 100 mil casais já foram, digamos que, inventariados ou recenseados cá no arquipélago da Madeira. Dessas 100 mil, 30 mil nas selvagens, que é onde, de todas as ilhas, é onde existe a maior colónia de cagarras aqui do arquipélago e nas selvagens. Uma coisa muito curiosa com as aves marinhas, portanto, alimentam-se de peixe, como é óbvio, tem aquelas barbatanas interdigitais, que são aves marinhas. Depois, no bico, vocês estão a ver ali aquelas duas narinas. Nessas duas narinas existe uma glândula, que é a glândula de sal. Normalmente, quando elas estão em terra, nós vemos elas assim meias ranhosas. Isto quer dizer que elas têm que beber água do mar. Elas têm que beber água do mar. E essas glândulas de sal funcionam como dessalinizadoras, portanto, todo o excesso de sal dessa água sai, goteja pelas narinas e depois acabam por tirar proveito da água quase doce, praticamente doce, está bem? Mais. Depois, vocês têm aqui várias espécies de aves, são aves de arribação, são aves migradoras.
ocasionais, portanto não são vistas todos os anos cá na ilha. Sim, têm cores muito bonitas, são aves essencialmente da Europa. O pica-peixe, o papa-figos, que é este amarelinho. Aquele azul. Nem parece da Europa. Até parece peixe tropical. Pica-peixe no continente eles guarda-fios. 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 Está bem? Portanto, são aves que não vemos todos os anos. Mostrar-vos onde é que está as meninas das aves. Vou mostrar-vos só a Freira da Madeira. Se avançarem um bocadinho. A Freira da Madeira está aqui. E depois existe a Freira do Bugio, que só vive no Bugio. Esta vive nas altas montanhas aqui da Ilha da Madeira e a Freira do Bugio só ali na Ilha do Bugio. Okay? Depois, uma ave migradora da arribação que tem andado muito na boca do povo é o papagaio do mar. Nós temos aqui 3 exemplares de papagaio do mar. Estes exemplares foram, um deles apareceu no Porto Santo, alguém apanhou e vendeu ao museu em 1930. Um é de 33, outro é de 35 e outro é de 36. Está bem? 2 machos, que imagino que sejam estes 2. Este não sei qual, não sabemos o sexo. Está bem? Só para acabar esta visita, nesta sala nós temos os invertebrados marinhos. Portanto, vocês aqui nesta sala têm animais que não têm um esqueleto interior ou interno e portanto, têm outras formas de proteger os seus corpos, nomeadamente aqui as conchas, no caso dos moluscos, univalves e bivalves, aqui atrás de mim. Okay? No caso dos crustáceos, no caso dos caranguejos, camarões e afins, tem essa carapaça de carbonato de cálcio a envolver o seu corpo. Depois, no caso dos corais e das esponjas, como se fossem todos assim ali aí nas paredes, tem organismos que estão organizados em colónias, portanto, vivem em colónias e também como se uma forma de organização. Okay. Não sei se vocês têm alguma questão a colocar. Não sei. Se vocês quiserem também podem servir escolhidos sobre